Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai continuar falando aqui sobre Winter Eternal, um cenário de Savage Worlds que a gente ia falar só sobre o cenário, né? De repente começou a explorar um pouquinho mais, acabou que virou uma mini resenha, mas é um cenário interessante, tem muita coisa bacana pra gente discutir que eu queria mostrar pra vocês, né? Apresentar pra quem não conhece ainda o cenário. E quem tá chegando agora, não entre em pânico, eu fiz uma playlist aqui exclusiva com todos os nossos vídeos de Winter Eternal pra você acompanhar aí com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal e tá acompanhando nossos vídeos de Winter Eternal, deve lembrar que eu já comentei um pouquinho sobre a origem do cenário, né, sobre a história, sobre os povos, né, as raças jogáveis que tem aqui para você escolher, sobre os equipamentos e tudo mais. Então agora eu acho interessante a gente falar um pouquinho também, olha, sobre um mundo escuro e gélido, né? Como é que é a vida em Elehack de uma maneira geral? Ou assim, o que existe de interessante fora das cidades para os personagens se aventurarem, ou como é que essas coisas são mais ou menos estruturadas, para tentar dar uma ideia geral de como esse cenário se apresenta. Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então olha só, a primeira seção que ele vai trazer aqui pra gente é justamente a questão, olha, de temperatura e luz. Porque assim, só lembrando aqui rapidinho, esse mundo, esse continente de Elehack foi o que sobreviveu de um mundo que o Sol explodiu, né? Então o Sol explodiu, uma parte desse mundo foi calcinada, vamos dizer assim, isso gerou uma série de catástrofes e o resto ficou meio que congelado, ou quase congelado. Então é nesse pedaço que os sobreviventes habitam. É a única parte desse planeta que ainda é habitável, tá? Então assim, o livro vai começar aqui mostrando pra gente, para vocês terem uma ideia de como as coisas são. A temperatura em média, é menos 50 graus Celsius, tá? Ou seja, não é qualquer tipo de roupa que vai permitir que você ande pela vastidão, tá? Ande fora das cidades, fora das arcadas, eu já comentei um pouco disso em vídeos anteriores, enfim, tá? E as terras, elas são basicamente escuras, bastante escuras, na verdade, porque lembra, o Sol explodiu, tá? Mas ele não foi completamente obliterado. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. Embora o Sol tenha explodido, ele não foi destruído, tá? E é só por isso, só um parênteses aqui, que o mundo não está completamente congelado, tá? Ainda existe um resto de Sol, né? Agora, uma bola laranja escura fica no céu durante o dia, né? Jorrando chamas no espaço. Embora não produza a luz e o calor que costumava, o dia é tingido por um laranja escuro e o planeta fica impedido de se congelar completamente. Ou seja, essa presença, ainda que de restos, né, do Sol, impede que o planeta fique completamente congelado e acabe o cenário, né, porque aí não tem ninguém que sobreviva, mas ele também dá uma ideia pra gente de como é o dia nesse mundo. Então, as temperaturas são muito geladas, como eu acabei de falar, a luminosidade é bem pequena, mesmo durante o dia, por isso a necessidade daquelas pedras luminosas que eu comentei em vídeos anteriores, né, de fogo, de cristais solares e tudo mais, isso é extremamente importante para a sobrevivência, ainda mais se você está fora, né, das grandes cidades e tudo mais. Em seguida, o livro vai falar pra gente um pouquinho de como é que é a vida no gelo, né? Eu comentei no primeiro vídeo, salvo engano, que a produção de alimentos, né, tem a ajuda de magia e etc e tal, só assim que as pessoas conseguiram sobreviver e tudo mais. Só que assim, existem formas de vida, né, animais e plantas que tiveram que se adaptar, né? Então, independente do que é produzido para o consumo, né, em termos de alimento, algumas formas de vida tiveram que se adaptar para conseguir sobreviver num clima tão inóspito. E isso significa também, como o livro coloca aqui de alguma maneira, conseguir alimento onde quer que ele exista, ou aprender a sobreviver com quantidades mínimas de alimento, ou se alimentar de coisas que normalmente não serviriam de alimento para aquela espécie. O que eu quero dizer com isso? Temos plantas que se alimentam de gente, temos plantas que sobrevivem, né, em condições inóspitas, e se você passar perto ali, se você pisa e tal, é uma oportunidade daquela planta ter algum tipo de alimento, né? Claro, animais também, né? E uma coisa que está presente aqui no cenário, que a gente vai até comentar em um vídeo mais pra frente, temos mortos-vivos também, tá? Então, não bastasse esse clima de pós-apocalipse, né, não bastasse essas condições inóspitas, temos também os nossos queridos por uns, odiados por outros, mortos-vivos. Outra coisa interessante para você ter em mente em relação ao Winter Eternal é que, assim, como o mundo está quase congelado, ele está praticamente coberto por grandes camadas de neve e gelo. O que isso significa? Muitos lagos e rios são completamente congelados, não todos, mas uma boa parte, tá? E como o mundo sofreu muito com terremotos, maremotos, uma porrada de catástrofes, a gente não pode ter uma ideia precisa de como é o terreno. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar andando por cima de um grande abismo que está preenchido com neve. Então, se a neve está fofa ou alguma coisa assim, você pode simplesmente afundar ali e sumir. Então, isso é só para dar uma ideia do quão traiçoeiro e quão perigoso pode ser o cenário, né? Então, realmente, para você deixar as áreas já mapeadas, né, já habitáveis, vamos colocar assim, e sair explorando a vastidão, realmente você precisa ter algo diferenciado aí.
Mas por que alguém poderia se expor a todo esse risco, você pode estar pensando? Bom, primeiro, essa possibilidade não existia logo de início, né? Logo no início as pessoas estavam mais preocupadas com a sua própria sobrevivência e em pequenos acampamentos que foram se tornando as cidades que existem hoje. Mas, como é descrito aqui no cenário, há aproximadamente 3 anos eles encontraram os cristais solares que permitiram uma série de avanços tecnológicos, inclusive a construção dos trajes antifrio, que são indispensáveis para quem quer sair na vastidão. E de novo, mas por que sair na vastidão? Agora que as coisas estão mais ou menos organizadas ali, a gente tem um lugar razoavelmente quentinho, tem comida, por que alguém sairia? Primeiro, a exploração, ela tem várias possibilidades, tá? Mas basicamente, o que vai acontecer? A partir da tecnologia do traje antifrio, as pessoas puderam explorar a vastidão em busca de ruínas das cidades antigas, tá? E nessas ruínas, itens mágicos, itens de tecnologia perdida. Eu acho que eu comentei no primeiro vídeo da série que apesar da gente ter aqui, né, as raças da fantasia medieval e tudo mais, em termos de tecnologia, o cenário ele tá um passo à frente do medieval, tá? Ele tem até uma tecnologia que lembra mais ou menos algo steampunk. Só que talvez esse nível tecnológico fosse ainda maior. E esse conhecimento perdido, que pode auxiliar e melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes, pode estar perdido nessas cidades, nessas ruínas. Então, isso por si só já é uma grande motivação para quem quer explorar as vastidões aí. Uma outra parte bastante importante do cenário, olha, são as grandes arcadas e a via de gelo. Olha só. Eu falei um pouquinho sobre as arcadas em vídeos anteriores, que basicamente elas substituíram as estradas, né? Então hoje a gente tem 8 grandes cidades estabelecidas no continente de Elerak, e essas cidades basicamente elas são conectadas por essas arcadas, que são estradas, mas tem túneis, justamente para proteger do frio mais extremo, né, e dos ventos gélidos. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês para dar uma ideia de como são essas arcadas, olha só. Largas o suficiente para 2 carroças passarem lado a lado, as arcadas são grandes corredores de pedra. Pequenas aberturas no alto das paredes permitem a entrada de ar fresco, mas, ainda assim, as arcadas são fechadas e menos frias que a vastidão, propiciando a formação de mofo em seu interior. Ou seja, basicamente são grandes túneis, tá? O livro segue aqui descrevendo outras coisas, então, a mais ou menos a cada 10 ou 15 quilômetros, existe uma área mais larga ali, que são áreas de acampamento, né, onde você pode parar as carroças e tal. E nessas áreas você tem portas, né, que comunicam com a vastidão. Ao longo das rotas, né, das arcadas, existem outras comunidades menores que conseguem sobreviver ali na parte externa, né, claro, aí com o auxílio dos cristais solares, das magias, etc e tal, mas existem pequenas comunidades ao longo dessas rotas, é isso que eu quero dizer. Existem também os andarilhos, que é um dos grupos, né, que existem nesse cenário, que eles justamente se dedicam a proteger essas vias, e mais do que isso, são locais que, muito embora sejam o tipo de viagem mais seguro, entre aspas, que existe nesse cenário, não são 100% seguros, porque assim, tem áreas que esses túneis estão quebrados, tem áreas que são usadas por bandidos, eles conseguem sair e entrar justamente por essas portas de acesso. Existem criaturas em todo um ecossistema que sobrevive dentro dessas arcadas. Então, animais, plantas, né, tudo tem ali num equilíbrio esquisito, né, que ocorre dentro dessas arcadas. Então é uma área que é interessante de ser explorada também durante o seu jogo. Avançando mais um pouco, o capítulo vai trazer pra gente aqui, olha, um pouquinho sobre as cidades e civilizações. De uma maneira geral, como é que é a vida nas cidades desse mundo quase congelado? Então assim, o que ele coloca pra gente de informações a respeito disso? As cidades, via de regra, elas são abarrotadas, está todo mundo entulhado ali em busca da sobrevivência, tá? O que gera uma paz desconfortável, porque a gente comentou já um pouquinho sobre os povos, né? Então existiam antigas rixas, existem ainda inimizades que subsistem entre esses povos, mas de alguma maneira eles têm que coexistir pacificamente por uma questão de sobrevivência. Então é um clima de tensão, é a paz desconfortável. As arcadas, né, que eu acabei de comentar aqui, o surgimento delas justamente propiciou um renascimento do comércio e da comunicação entre as cidades. Então isso ajuda também na questão de sobrevivência, porque as cidades conseguem comprar o que elas não conseguem produzir em número suficiente, exportar o que elas têm de acesso ali, e claro, isso aí vai possibilitando de uma maneira geral que todo mundo subsista com uma qualidade de vida um pouquinho melhor, tá? Mas de uma maneira geral também, a luta pela sobrevivência é constante. A desconfiança, né, do seu vizinho, das outras pessoas também é constante. Por quê? Porque está todo mundo ali lutando pela sobrevivência. Então a gente sabe que quando o calo aperta, tem gente que consegue ir mais longe em prol da sobrevivência, tem gente que não. Então como confiar em alguém, né? Isso é uma coisa que é permeada aqui no cenário inteiro, conforme o livro coloca pra gente. E agora numa parte mais
lúdica, vamos dizer assim, ou para vocês conseguirem visualizar um pouco do dia a dia das cidades, né? Basicamente, a mobília é feita de ferro, porque é algo que resiste melhor ao frio. A madeira é muito escassa, né? Pedra também é difícil, pelo que eles colocam aqui. Então, basicamente, as mobílias são feitas de ferro. E o mundo, justamente por ele ser muito escuro, como eu comentei no início, não ter um dia claro e tudo mais, as pessoas tentam encontrar um pouco de alegria e conforto nas cores. Então, o mundo ele é muito colorido, até para as pessoas conseguirem se identificar na neve ou alguma coisa nesse sentido. Como tudo é muito escuro, a cor é uma maneira de você chamar a atenção, de se destacar, de até encontrar um pouquinho de alegria, né? E como eu acabei de falar, já que a madeira é muito escassa, precisa-se de calor, né, e combustível para que todo mundo sobreviva, e a tecnologia dos cristais solares é algo que ainda está, né, no início, fazem 3 anos, salvo engano, que isso tudo começou. Antigamente, e ainda, né, uma boa parte das cidades é movida, né, em termos de calor, a carvão e esterco, né? Então isso aí já dá uma ideia para vocês também de como as cidades podem ser cheirosas, vamos colocar assim, né, e poluídas pela questão do carvão. Então, assim, isso tudo para tentar dar uma ideia para vocês do clima que existe nas cidades de Winter Eternal. Outra parte importante do cenário e para a sobrevivência das cidades é justamente, olha, as zonas de verão e outono, que eu comentei um pouquinho também. São justamente as áreas mais centrais da cidade, que são mantidas quentes e iluminadas através de magia, né, e as áreas um pouco mais afastadas. Mas eu vou ler um trechinho para vocês para dar uma ideia mais precisa disso aí. Olha só. Cada feitiço é conjurado no centro da cidade, e, dentro de um raio de 6 km, a sensação é de se estar em um dia ameno de verão. Ou seja, as cidades são construídas ao redor dessas áreas, né? E os primeiros 6 km têm esse clima mais ameno. Essa região das cidades é chamada de zona de verão. Nesse espaço verde e agradável encontram-se parques e jardins, casas grandes, mangas curtas e ruas pavimentadas. Aqui vivem aqueles ricos e influentes, o que na maioria das cidades quer dizer os magos, feiticeiros, clérigos e, em uma pequena parte, algumas famílias ricas, mercadores e aventureiros aposentados. Então, o centro da cidade tem toda essa beleza e esse clima mais ameno, e a área imediatamente depois desses 6 quilômetros é a zona de outono, onde as pessoas ainda conseguem sobreviver, mas vão precisar de roupas apropriadas, não chega a ser o traje antifrio, tá? Mas roupas para inverno pesado, e as condições de vida são piores, né, do que quem vive na zona de verão. O livro vai trazer diversos outros aspectos menores da vida do cotidiano e tal, de como é que as cidades são organizadas, mas eu quero fechar o conteúdo desse vídeo aqui falando um pouquinho das supernevascas, que é algo também bastante importante no cenário. O que é isso? As supernevascas, como o próprio nome diz, elas são grandes, né, nevascas que acontecem mais ou menos já a cada 4 ou 8 semanas. E aí as situações, as temperaturas que já eram complicadas ficam piores ainda, tá? Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha, a temperatura cai para cerca de menos 90 graus, tá, no exterior das cidades e cerca de menos 30 na zona de outono. Cadê? Ventos fortes danificam prédios, derrubam árvores e carregam detritos em velocidades mortais. Dentro da própria zona de verão, que é a parte mais quente da cidade, a temperatura pode chegar a menos 25 graus, tá? E nesse período das supernevascas, todo mundo que mora nas zonas de verão é meio que obrigado, né? E se não quiser fazer isso por pura empatia com o sofrimento alheio, a abrir as suas portas para abrigar a galera que vem da zona de outono, porque senão morre todo mundo, né? Então, nesses períodos, as zonas de verão abrem suas portas para que todo mundo se mantenha o mais aquecido possível em frente às condições adversas da supernevasca. Só que um último detalhe, os magos, eles tentam antecipar essas supernevascas, mas eles ainda não conseguiram uma precisão maior do que 2 ou 3 dias de antecedência, né, para a ocorrência delas. E eles sabem mais ou menos ali que elas costumam acontecer nesse período de 4 ou 8, a cada 4 ou 8 semanas, né, mas eles só conseguem prever 2 ou 3 dias antes que as supernevascas estão chegando. Então, realmente é um cenário difícil de se sobreviver, né, mas por isso mesmo interessante para quem gosta de aventura. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho mais sobre o Winter Eternal, né, o cenário aqui de Savage Worlds. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seus comentários, muito importante para a gente continuar trocando ideias sobre o cenário. E a gente se encontra na próxima resenha.